Queridos irmãos, querida irmã, mais um vídeo para o canal Profecias Finais. A obra do quarto anjo começou, o aviso da queda de Babilônia está sendo dado e você está convidado a fazer parte do poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18. Então, você está convidado a se juntar conosco, se unir conosco, para juntos nós damos a mensagem do aviso da queda de Babilônia, que todas as igrejas caíram por causa da falsa liberdade religiosa, unida com o Estado, unida com o Espiritismo. O tempo chegou para que nós se desperta e juntos damos a mensagem do aviso da queda de Babilônia. Estou me lembrando aqui que o que a serva do Senhor, Deuselene Souza, sonhou, que Deus revelou para ela, que aquele texto, aquele verso de Apocalipse capítulo 10, que o profeta João ia escrever e não escreveu, pois ele ouviu uma voz dizendo: não escreva, João. Deus o revelou para a sua serva, que o que o anjo do Apocalipse capítulo 10 disse foi o seguinte: eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. Então, essa foi a revelação que Deus deu para a sua serva Deuselene Souza, que é aquele verso que João ia escrever, mas ouviu uma voz do céu dizendo: não as escreva, João. Foi o que foi dito agora: eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. L.G. White fala que aquele anjo é o próprio Cristo. Então, Cristo disse que no tempo do coronavírus vai incorporar no corpo de um homem, no corpo que não é o dele, mas no corpo de um homem. E nesse mesmo sonho Deus revela para Deuselene Souza o seguinte: Elias Joanã, santifica o teu corpo, porque Cristo vai incorporar em ti. Então, o tempo passou e as pessoas estavam comentando no canal Profecias Finais como vai ficar a profecia da revelação que Deus revelou para Deuselene Souza, que seria no tempo do coronavírus, a incorporação de Cristo, visto que passou o tempo do coronavírus. Então, agora a gente está vendo aí, agora chegou como bomba a notícia do coronavírus, só agora, como vimos no jornal agora, do dia 3, o dia 4, né, de mais de 130 mil casos da coronavírus no Brasil, mais de 500 pessoas mortas já pela coronavírus, agora no mês de março, né, de 2025. Após 5 anos do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, a doença ainda causa mortes no país. Apenas nos 2 primeiros meses do ano, foram registrados 100 mil casos e mais de 500 mortos, vítimas das novas variantes do coronavírus. Ela ainda está entre nós. O que é pior é que nós não temos uma nova variante, nós temos várias variantes. Porque os vírus, eles se multiplicam muito rápido, eles conseguem alterar seu código genético, fazendo novas variantes. 5 anos depois de chegar ao país, a Covid segue causando quadros graves e mortes. Em 2023, a OMS declarou o fim da pandemia, mas a Covid ainda está longe de ser controlada. Só em janeiro e fevereiro deste ano, o Brasil registrou 108 mil casos e 511 mortes pela doença. Só nos 2 primeiros meses do ano, o Brasil já soma mais de 130 mil casos de Covid. Então, agora a gente está vendo aí, agora chegou como bomba a notícia do coronavírus, só agora, como vimos no jornal agora, do dia 3, o dia 4, né, de mais de 130 mil casos da coronavírus no Brasil, mais de 500 pessoas mortas já pela coronavírus, agora no mês de março, né, de 2025. Então, Cristo disse que no tempo do coronavírus vai incorporar no corpo de um homem, no corpo que não é o dele, mas no corpo de um homem. E nesse mesmo sonho Deus revela para Deuselene Souza o seguinte: Elias Joanã, santifica o teu corpo, porque Cristo vai incorporar em ti. Então a gente vê que a profecia, exatamente como Deus revela, se cumprirá. E Deuselene Souza teve um sonho que, do dia 3 de dezembro
a 10 de junho, 190 dias que a vinda, e não falou que era a incorporação, mas cremos que seja a incorporação, né, que vai dar no dia 10 de junho de 2025, pois o sonho falou, olha, a partir de agora será 190 dias para a vinda, né? Então, cremos que seja a incorporação de Cristo no dia 10 de junho de 2025. Então, louvado seja Deus, o poderoso anjo do Apocalipse capítulo 18 está em andamento. A obra do aviso da queda de Babilônia começou e você está convidado a fazer parte do quarto anjo, fazer o seu confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Eu, Melo Manuel, levanto as minhas mãos para o alto, crendo que Cristo irá incorporar em seu servo, irmão Elias Joanás, para a realização da sua grande obra aqui na terra. Que Deus seja louvado. Amém. Amém. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, pois do mundo o Filho mal voltou. Vem de lá ao longe o país abraçar este Filho que Ele tanto amou. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. E o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Oh, que belos hinos cantam lá no céu, Ele que já se reconciliou. Alma revoltosa que rende a Deus, convertido o mundo abandonou. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. E o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Oh, arrependido, hoje festejar, como os anjos fazem com fervor. Louvado seja Deus, e você está convidado a fazer parte do quarto anjo, fazer o seu confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Louvado seja Deus, e juntos estaremos pregando a mensagem do aviso da queda de Babilônia. Amém? O aviso da queda de Babilônia, o último convite divino para os habitantes da terra. Apocalipse, capítulo 18, do verso 1 ao verso 5. O poderoso anjo do Apocalipse, capítulo 18. O profeta João, ele viu este anjo exclamando com potente voz, mostrando que antes que termine o tempo de graça para a humanidade, será dado o aviso da queda das igrejas e o chamado: sai dela, povo meu. O profeta João, ele viu o anjo exclamando com potente voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou varotas de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável.
pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela os reis da terra têm se prostituído, e os mercadores da terra têm enriquecido à custa da sua luxúria. O aviso da queda de Babilônia, mostrando que a igreja caiu, que as igrejas que denominam cristãs no Brasil, no mundo, que todas as igrejas que diz professar, seguir a Cristo, caiu pela corrupção que tem entrado em cada uma delas. As igrejas se tornaram um estado pior do que aqueles que não professam a religião. E, portanto, o último aviso para ser dado aos habitantes da terra é o aviso da queda das igrejas, o aviso da queda de Babilônia e o chamado: sai dela, povo meu. Cristo, quando esteve na sua terra, aqui na terra, purificou o templo da sua profanação sacrílega 2 vezes. A primeira vez foi no início do seu ministério e a segunda vez no final dos mesmos. Assim também, 2 apelos será feito às igrejas. O primeiro apelo é o aviso da queda de Babilônia. E o segundo apelo é o chamado: sai dela, povo meu, para que não seja participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. A igreja caiu por causa da sua rejeição da luz enviada do céu até a ela. Deus avisou para a igreja não se unir com o mundo, para a igreja não se unir com o Estado, para a igreja não se unir com o espiritismo, para a igreja não se unir com a sodomia. Deus avisou para a igreja que a igreja tem que ser um instrumento separado do mundo, um instrumento separado do Estado, um instrumento peculiar perante Deus. Mas a igreja buscou se engrandecer perante a sociedade e uniu-se igreja e Estado. A palavra de Deus declara que a segunda besta, representando os Estados Unidos da América do Norte, faria uma imagem. A primeira besta, representando o Vaticano, representando o papado. A primeira besta na Idade Média matou mais de 100 milhões de protestantes na Idade Média. O que representa a besta? Representa o império político e religioso. Foi o que aconteceu na Idade Média, do ano 538 até o ano de 1798. Fora 1260 anos do Império Católico, que matou pela a diabólica Inquisição da Igreja Católica mais de 100 milhões de protestantes. Então, a Bíblia diz que ela recebeu esse império, a besta, recebeu um golpe de morte no ano 1798. Mas o profeta João, ele viu a sua ferida de morte sendo sarada. E toda a terra se maravilhando após a besta e adorando a besta. É o que está acontecendo no mundo agora. Foi sarada a ferida da besta. As igrejas aceitaram novamente. A Igreja Católica aceitaram novamente o catolicismo. Donald Trump
Ele é um protestante dos Estados Unidos, representando o protestantismo dos Estados Unidos. Então ele, no dia 2 de junho de 2020, ele dizendo que é um crente, ele foi perante a estátua daquele líder da Igreja Católica, que as pessoas chamam de Papa. Então ele foi perante a estátua de João Paulo II. O Donald Trump reverencia a estátua de João Paulo II. Ele com a primeira-dama dos Estados Unidos. Então, após a adoração à besta, ele volta para a Casa Branca e faz um decreto mundial para todos os países do mundo promover a falsa liberdade religiosa, que eles dizem ser liberdade religiosa. Então, as igrejas se uniram com esse promover, se uniram com o catolicismo, se uniram com o espiritismo, se uniram com o Estado para promover a falsa liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa é a perseguição disfarçada de liberdade religiosa. Só para você ter uma ideia, lá na cadeira da ONU, o que significa ONU? Organizações das Nações Unidas. Lá está a igreja assentada na cadeira da ONU. E o pastor que está lá é o pastor Ganoni Diop. É um pastor adventista do sétimo dia. E na Casa Branca está o pastor da Igreja Adventista, o pastor Bill Knott. A igreja se uniu com o governo, a igreja se uniu com o Estado. E agora, no dia 6 de fevereiro, Donald Trump, ele fez uma ordem executiva para que aqueles que falassem contra os cristãos fossem multados, fossem processados. Agora não pode mais falar contra os cristãos, porque quem fez com que Donald Trump fizesse essa ordem executiva foi o dragão, foi Satanás, porque a mensagem da queda das igrejas tem que ser pregada. E o povo de Deus não vai ser silenciado por causa da ordem executiva de Donald Trump, que não pode falar contra os cristãos, que agora é processo. Não, nós vamos denunciar sim a Igreja Unida com o Estado. O que o Donald Trump fez, um escritório de fé na Casa Branca, isso é a imagem da besta, é a Igreja unida com o Estado. O protestantismo, que é os Estados Unidos, deu a sua mão ao papado, a besta. É isso que está se cumprindo a profecia, Apocalipse capítulo 13. Os Estados Unidos representa a segunda besta. E o Vaticano é a primeira besta. Então, vocês viram aqui Donald Trump na sua posse, ele dizendo que é um protestante, dizendo que é um crente. Ele foi para qual igreja no dia da sua posse? Vocês sabem qual a igreja que ele foi? Ele foi para a Igreja Católica no dia da sua posse, mostrando que os Estados Unidos deu a mão ao papado. A palavra papado vem de papa, que é aquele líder da Igreja Católica. Ele quer ser papa, que significa ele quer ser pai. E a palavra pai significa Deus. O líder da Igreja Católica quer ser Deus.
Então, os Estados Unidos se uniu com o papado. O protestantismo apostatado deu a mão ao papado. A segunda besta, os Estados Unidos. A primeira besta é o papado. As duas bestas dominando o mundo nesses últimos dias. E Apocalipse capítulo 13 e o verso 15 diz que a segunda besta faz com que seja dado fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta fala e sejam mortos todos aqueles que não adorar a imagem da besta. São as leis que Donald Trump está fazendo, as ordens executivas que ele está assinando em relação à liberdade religiosa, a qual Deus declarou que isso não é liberdade religiosa, é perseguição. São essas leis, ordem executiva em relação à liberdade religiosa que a imagem da besta está falando no poder civil, a igreja falando no Estado, a igreja dominando o Estado pelas leis de perseguições disfarçadas de liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa que as igrejas estão promovendo e que a igreja adventista tem em cada igreja local esse departamento de perseguição, chamando esse departamento de cada igreja local de o departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa. Esse departamento de cada igreja adventista mostra a igreja adventista unida com o Estado, pois a frase assuntos públicos tem a ver com o Estado e a frase liberdade religiosa tem a ver com a igreja. É o departamento da imagem da besta dentro da igreja. O departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa é a imagem da besta dentro da igreja. Agora, na Casa Branca dos Estados Unidos, o escritório da imagem da besta. É o escritório de fé que Donald Trump chama. É o escritório da imagem da besta, para fazer morrer aqueles que não adoram a imagem da besta. Porque este ministério, o qual é o ministério 4 anjos, não se unirá com esse escritório de fé da Casa Branca, não se unirá com a apostasia dessas igrejas. Ao contrário, este ministério aqui é o ministério 4 anjo, o movimento adventista do 7º dia, fora dos templos adventistas, para dar o aviso da queda de Babilônia, como vocês estão ouvindo, sendo desmascarado a Igreja unida com o Estado, através das leis falsas no Estado de liberdade religiosa. Agora essas leis que a gente não pode pregar, que é errado as pessoas ser gay, que é errado as pessoas ser sapatão, isso aí é perseguição, porque o pecado tem de ser desmascarado. Aqueles que não se arrepender de ser gay, aquele que não se arrepender de ser sapatão, a Bíblia diz que vai até o lago de fogo, de enxofre. Então, meu amigo, minha amiga, se você está cometendo esse pecado de ser gay, se você está cometendo esse pecado de ser sapatão, se arrependa e corra para o braço de Cristo enquanto há tempo, porque se você permanecer nessa prática de imoralidade, você vai sofrer o fogo do castigo do inferno, lago de fogo para você. Então, meu amigo, minha amiga, se você também está no espiritismo, saia dessas crenças do espiritismo, porque você vai também para o lago do fogo se você não se arrepender.
Meu amigo, minha amiga, se você estiver nos templos adventistas, promovendo essa falsa liberdade religiosa, se você não sair dos templos adventistas para se unir com este ministério, você também vai sofrer no lago do fogo, porque a igreja adventista está promovendo a imagem da besta. Meu amigo, minha amiga, se você está no catolicismo, você está sendo um adorador da besta, pois aquele homem que se diz Papa, ele não é Pai, ele não é Deus, ele é a besta. E se você ficar no catolicismo, você está adorando a besta. Meu amigo, minha amiga, se você está na Igreja Universal, na Igreja Assembleia de Deus, em qualquer igreja, o aviso dessa manhã é o aviso que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônio. Então nós estamos dando esse aviso para você, um aviso de misericórdia, para você abandonar essas igrejas, abandonar a fileira do mundo, abandonar a imoralidade, abandonar o espiritismo, abandonar tudo que é de errado e se unir com este ministério. Este ministério aqui é o ministério adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas, para dar o aviso da queda de todas as igrejas. Com este aviso vai acompanhar a mensagem do terceiro anjo. Qual é a mensagem do terceiro anjo? De Apocalipse capítulo 14, do verso 9 ao verso 12. É desmascarando o líder da igreja católica, a besta. É desmascarando a imagem da besta, que é o protestantismo apostatado, promovendo a perseguição, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. Qual é a mensagem do terceiro anjo? É desmascarando que o falso sábado, o qual é o primeiro dia da semana, é o sinal da besta. O domingo é o sinal da besta. O verdadeiro sábado de guarda é o sábado do sétimo dia da semana. O mundo todo vai dividir-se em duas grandes classes: os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Então Deus mandará 7 últimas pragas para todas as igrejas que guardarem o domingo. E todas as igrejas guardarão o domingo, porque todas elas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. A igreja adventista, os templos adventistas, vai guardar o domingo, mas somente este ministério, que é o remanescente da igreja adventista, para os templos adventistas, não guardarão o domingo, porque o domingo é o sinal da besta. Caiu todas as igrejas, e elas se tornaram moradas de demônios, promovendo a falsa liberdade religiosa. Elas deram para as nações o vinho do furor da sua prostituição. As igrejas se prostituíram com os políticos e elas estão furiosas. Então elas fizeram as leis de perseguições no Estado, para que seja proibida a pregação, para que não pode mais falar contra o pecado, contra o gay, contra o sapatão, para que não pode mais falar contra o espiritismo, que é uma religião de Satanás, para que não pode mais falar contra o catolicismo, que é a besta, e para que não pode mais falar contra o protestantismo apostatado, que é a imagem da besta, mas tudo no espírito e virtude de Elias e de João Batista. Nem demônios, nem ímpios vai impedir estas pregações que começou no espírito e virtude de Elias e de João Batista, o aviso da queda das igrejas. E todas as igrejas do Brasil e do mundo
se tornaram moradas de demônios, que a presença de Cristo e de Deus não mais se encontra nos templos religiosos que denomina ter aceitado a Cristo, pois estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Estão unidos com o mundo. Os seus membros, a liderança das suas igrejas, são mais amantes do mundo do que obedecem a Deus. Mas Deus ainda tem um povo no sistema da besta. Deus ainda tem um povo no sistema da imagem da besta. Mas Deus ainda tem um povo no catolicismo. Deus ainda tem um povo em todas as igrejas da imagem da besta, as quais são a Adventista, Universal, Assembleia de Deus e todas as igrejas que denominam ter aceitado a Cristo, que estão sendo mudanas. Deus ainda tem um povo lá dentro. É esta a razão que começou essa pregação. Porque Deus tem um povo na Igreja Católica. Deus tem um povo ainda dentro dos templos adventistas. Deus ainda tem um povo dentro dos templos da Igreja Assembleia. E Deus ainda tem um povo que vão se converter, que está na fileira do mundo. É por isso que começou essa pregação. Porque Deus ainda tem um povo que vão se converter e sair das igrejas. É por isso que começou a pregação nesta manhã. Porque Deus tem um povo em todas as corporações religiosas, para que esse povo saia do meio deles. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados, os pecados das igrejas, se acumularam até aos céus. E Deus se livrou das suas obras iníquas. E as 7 últimas pragas estão a ponto de desabar sobre todas as igrejas. Porque todas as igrejas se tornaram moradas de demônio. E se você estiver dentro dessas igrejas, você vai receber as pragas. Vai aparecer feridas feias e dolorosas em você, as primeiras pragas. Vai as águas se tornar em sangue. Vai o sol abrasar os homens com grandes calores. Se você estiver dentro dessas igrejas. E você, em vez de ser perseguido, você não vai ser perseguido dentro dessas igrejas. Porque essas igrejas, elas são as perseguidoras desses últimos dias. Se você estiver dentro da Igreja Católica, você não vai ser perseguido, porque você não está pregando o Evangelho puro. Se você estiver dentro dos templos adventistas, você não vai ser perseguido, porque você não está pregando o Evangelho puro dentro da Igreja Adventista. Se você estiver dentro dos templos pentecostais, Assembleia de Deus, Universal e outras, você não vai ser perseguido, porque não está pregando o Evangelho puro. O Evangelho para ser pregado nesses últimos dias é o Evangelho do aviso da queda de Babilônia, para que você saia do meio de Babilônia, para que você se consagre a Cristo, um preparo para a segunda vida de Cristo, que virá sobre as nuvens do céu. Este aviso é para que você saia do meio dos sujos, porque logo Cristo vai dizer para os sujos, para eles continuarem sujos, e vai dizer para os santos, para eles continuarem da sua santificação. Então, nesse tempo, se você não tiver saído do meio do sujo, você vai sentir a fome do Evangelho, mas não será saciado a sua fome, porque a porta da graça desse tempo estará fechada para sempre. Então,
meu amigo, se converta a Cristo, se une com este ministério, sai do meio dessas igrejas que elas se tornaram Babilônia, antes que seja tarde demais. Se une com o quarto anjo, este ministério, que é o ministério adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas, enquanto há tempo, porque as pragas logo cairão sobre todos aqueles que estão dentro dos templos, porque todos os templos do Brasil e do mundo se tornaram moradas de demônios, promovendo a falsa liberdade religiosa. Amém? Amém. Eu teria o que mais pregar aqui para vocês, mas por enquanto terminarei aqui. Você que quer continuar nos acompanhando, entra no YouTube, no canal Profecias Finais, para ver esta e outras pregações neste canal do YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.